Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje eu vim falar um pouquinho de vocês, com vocês. Sabe de quê? Por que é que a gente sente aquela dorzinha quando a gente está a treinar? Por que será que a gente sente uma dor e a gente não consegue aguentar e reclamamos dessa dor? O nosso corpo precisa adaptar nossas estruturas musculares e articulares para poder se recuperar. Então, quando a gente começa a treinar, quando a gente começa a se movimentar, a fazer um exercício, seja ele qual for, tá? Normalmente as pessoas desistem porque elas sentem uma dorzinha e não querem mais treinar. Então, essa mudança estrutural de fibras musculares nossas que estão compostas no nosso corpo, elas fazem uma alteração. Então, essa quebra muscular, quebra das fibras musculares, elas sofrem e se rasgam, literalmente elas se rasgam. Quando elas se rasgam, a gente sente a dor. Mas é justamente nesse processo que elas rasgam que a gente faz a recuperação. Quando a gente se recupera, não é? A gente está em casa, ou sei lá, passou os 2 dias, a gente começa a sentir aquela dorzinha, e o corpo, nada mais do que está fazendo? Recuperando, se recuperando. Por isso que a gente diz, não volte a treinar aquela musculatura que você usou exatamente no próximo dia, porque ela precisa passar por esse processo de construção muscular e recuperar. Lembra, pensa lá, pensa bem comigo. Quando você leva uma queda e rasga a tua pele, o que é que acontece normalmente? A pele começa a fechar aquele cortezinho e começa a criar uma casquinha. Então, ele construiu uma capa protetora para que aquela pelezinha que foi cortada, ela consiga se recuperar. E depois disso, em algumas pessoas, elas têm uma queloide, não é? Essa queloide nada mais é do que aquela capa protetora, para que se por acaso aquela região novamente sofrer algum impacto, alguma lesão, ela já está protegida. Então, em algumas pessoas, essa proteção é mais demasiada. E a mesma coisa acontece quando estamos a treinar ou fazer algum exercício físico. A gente simplesmente sofre essa alteração, quebra muscular, quebra das fibras musculares e a gente sente aquela dorzinha. Ah, professora, mas eu vou continuar a sentir essa dor? Não é? Disse, olha, o objetivo nosso é retardar o máximo que a gente conseguir essa dor muscular. Então, preparar o nosso corpo para a gente consiga estar apto para determinado exercício. Hoje eu estava a dar aula para um aluno, inclusive, e ele não estava reclamando da dor do joelho. E o que é que eu fiz? Eu expliquei exatamente essa situação da pelezinha que, quando corta, cria casca e em algumas pessoas cria a queloide. Mas nada mais é do que um fortalecimento, uma proteção para se por acaso tiver isso, novamente a pele já está protegida. Está preparada para a nova situação. A mesma coisa acontece com o nosso corpo quando a gente entra em esforço. Então, a gente entra em esforço, estava trabalhando a mobilização, o fortalecimento da articulação do joelho dele. E o que é que aconteceu? Ah, professora, está a doer, eu vou perder a força, vou ficar sem força. Ótimo, você vai ficar sem força, mas estamos preparando seu corpo para que ele produza, tá, estímulos próprios, porque seu corpo é capaz de produzir esses estímulos e ele ser capaz de, no próximo movimento, ele conseguir executar com eficiência, tá? Então, gente, a dor é uma proteção do nosso corpo. Ele vai te dar essa dor, mas o seu corpo, quando é estimulado, ele vai criar formas de se proteger e no próximo movimento ele está apto para conseguir fazer o movimento, tá? Então espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês. Não deixe de fazer exercício, vai lá fazer exercício e com certeza o seu corpo está apto e ele é totalmente preparado e inteligente para poder se recuperar numa próxima fase que você for fazer. Por isso que em alguns casos, quando a gente faz exercício, aí diz assim, poxa professora, tá tão difícil fazer agora nesse primeiro momento. Aí passou 3 dias, passou 5 dias, o seu corpo vai responder de alguma forma dizendo, tá ficando fácil. A adaptação já aconteceu. O seu corpo já foi capaz de modificar as estruturas musculares, articulares, ligamento, tá? Tudo internamente, reorganizou sua estrutura e você agora é capaz de executar o movimento com eficiência, com força e com resistência aumentada.
tá? Então, espero que eu tenha esclarecido. Qualquer dúvida, vai lá, fala comigo no YouTube, no Instagram, no Facebook, fala comigo e eu respondo tua dúvida, tá bem? Tchau!